Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, tenho recebido muitos questionamentos a respeito dessa matéria. Muitos seguidores me enviaram o link e solicitando para que eu explicasse essa matéria. Como quem manda nesse canal são vocês, eu vou fazer isto agora. Antes de começar, pessoal, matéria do jornal Estadão, a quem desde logo nós dispensamos todos os créditos pela publicação. O pagamento de auxílio-doença a trabalhadores feito pelo INSS pode virar responsabilidade das empresas. Pessoal, neste ponto, o que eu percebi nos questionamentos que me foram enviados é que estava havendo a seguinte confusão. Muitas pessoas queriam saber o seguinte: o pagamento do INSS vai ser feito por uma empresa privada? É isso? O pagamento do auxílio-doença vai deixar de ser feito pelo INSS? A partir de agora vai ser feito por uma empresa privada? Não, não é isso. Recebi centenas de perguntas nesse sentido. O que acontece é o seguinte: o auxílio-doença, de acordo com a pretensão que está em curso, em tramitação ainda, é que a empresa, o seu empregador, faça esse pagamento e não a criação de uma empresa particular para administrar os pagamentos do auxílio-doença, tudo bem? Então é isso que vocês precisam entender. A pretensão do parlamentar sobre este ponto é que o próprio empregador faça o pagamento pelo INSS para evitar aquele tempo que o trabalhador fica aguardando a perícia médica do INSS a ser realizada, ele ficar sem receber o salário. Então, essa preocupação nesse ponto, inclusive, é louvável e digna de elogios, se assim prosperar. No primeiro ponto, eu já ia fazer uma crítica dizendo aqui que os empregadores, os patrões, as empresas iriam resistir. E como o mundo empresarial tem muita força sobre o governo atual, isso certamente não iria prosperar, não iria ser aprovado. Entretanto, vocês perceberão na matéria que nós temos aqui um benefício também para as empresas. Posto dessa forma, eu lhes adianto que nós temos grande probabilidade desse ponto ser aprovado. Continuando. A mudança na regra está discutida, está em discussão no Congresso Nacional e, segundo o jornal Estadão apurou, tem o apoio do governo federal. A justificativa, diz a matéria, é que a medida elimina o risco de empregado ficar sem salário à espera de uma perícia, como ocorre atualmente, e abre espaço no orçamento da União para novos gastos. Plausível, não é mesmo a justificativa? Hoje, o funcionário que fica mais de 15 dias sem trabalhar por motivo de doença passa a receber o benefício pelo INSS. Nós já tivemos a oportunidade de explicar este ponto, inclusive mostrando a letra da lei, ou seja, aquela situação em que o trabalhador fica doente, durante os primeiros 15 dias, ele recebe da empresa, ele recebe do seu empregador. A partir do 16º dia, a responsabilidade pelo pagamento do benefício é do INSS. Agora, para que o INSS faça esse pagamento, contudo, tem que antes ser realizada uma perícia, o que costuma demorar, em média, 40 dias. Nesse período, o trabalhador fica sem salário. E é nesse ponto que o parlamentar se sustentou. Daí eu haver falado que há grande probabilidade da aprovação. Percebam nas explicações a seguir. A proposta de alteração na regra foi incluída pelo deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, em seu relatório à medida provisória 891. Essa MP, ela trata da
antecipação da primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS. Ele incluiu a proposta após ter o aval de outros parlamentares. Segundo o deputado, a medida beneficia o trabalhador porque a perícia passaria a ser feita pelas empresas. Esse ponto aqui eu acho um pouco temerário, o que tornará o procedimento mais rápido. Eu acho que a perícia médica deveria continuar sendo feita pelo INSS e o perito oficial mandaria o laudo para a empresa, lhes informando da obrigatoriedade de efetuar os pagamentos para o funcionário acometido por alguma doença. Essa parte de deixar a empresa responsável pelo pagamento e pela realização das perícias, nós teremos aqui um problema. Sobre essa parte não é bacana, tudo bem? Vamos adiante. As empresas não terão prejuízo. Foi essa parte aqui que eu mencionei anteriormente. Por isso que eu acho que as empresas irão apoiar essa proposta. Se não fosse esse trecho aqui, vocês podem ter certeza que o mundo empresarial iria se voltar contra essa proposta e pressionar o governo atual, sobre quem elas detêm grande poder. Então, por esta razão, eu acho que essa emenda irá passar. Na sequência diz: as empresas não terão prejuízo, já que poderão abater todo o valor desembolsado, ou seja, todo o valor pago em auxílio-doença dos tributos devidos à União. Ou seja, aquele valor que a empresa irá desembolsar para pagar os auxílios-doenças, ela pode abater em tributos que elas devem para a União. Por esta razão que eu digo que pode ser aprovada. O processo é semelhante ao que ocorre com o salário maternidade. Benefício pago pelas empresas às mães que têm o valor descontado dos impostos posteriormente. Vamos abrir aspas aqui para o relator. Diz ele: a medida vai facilitar a vida de todo mundo. Fecha aspas, são palavras do parlamentar responsável pela relatoria dessa emenda. Vamos compreender a proposta. Quando um trabalhador é afastado por mais de 15 dias, é necessária a realização de uma perícia médica pelo INSS, aquilo que nós acabamos de dizer, para verificar o tempo da licença e garantir o pagamento do benefício previdenciário. O problema é que a espera por essa perícia chega a 40 dias e o empregado fica sem receber um centavo durante esse período. Então veja, a ideia inicial é boa, tirando aquela parte lá da empresa ficar responsável pela realização da perícia e pelo pagamento. Mas o resto da proposta não é de toda ruim. Continua a matéria. A proposta do deputado Rodolfo é que as empresas assumam o pagamento do auxílio-doença quando o afastamento durar de 16 a 120 dias, com o valor, assim como hoje, limitado ao teto do INSS, que atualmente é de R$ 5.839,45. Percebam, corroborando com o que nós tínhamos dito antes, caberia aos empregadores também a avaliação preliminar sobre a necessidade de conceder o auxílio-doença. Aí teríamos que compreender se aquele benefício tributário será de fato vantajoso para as empresas. Se for, certamente elas irão opinar favoravelmente. Caso contrário, vocês podem ter certeza de que as empresas, nessa análise preliminar, dirão que vocês não farão jus a esse benefício. Segundo Rodolfo, muitas companhias já precisam, pela lei, manter médicos do trabalho, sobretudo aquelas com mais de 100 funcionários, de acordo com o risco da atividade. Abre aspas e fecha aspas aqui
para o parlamentar. Esses profissionais poderiam analisar os casos de afastamento e decidir pelo pagamento ou não do benefício. Companhias menores poderão recorrer a clínicas conveniadas, ou seja, aquelas empresas que não têm mais de 100 funcionários, quando então estariam obrigadas a ter médicos contratados, poderão contratar aqui clínicas particulares para que realizem essas perícias nos seus funcionários, a fim de comprovar a necessidade ou não do pagamento do auxílio doença. Agora, nós temos uma parte importante aqui da informação, aí sim nós temos mais segurança. Vejam, a perícia da Previdência continua obrigatória, muito importante, mas ela só vai avaliar ou não o veredicto e garantir à empresa o direito de abater o valor do auxílio doença de seus impostos. Essa parte é importante, porque isso traz mais segurança para ambas as partes. Até que ela ocorra, o empregado não ficará mais de bolso vazio, como costuma ocorrer hoje. Ou seja, até que aquela perícia do INSS, que é demorada por demais, ocorra, o funcionário receberia o seu benefício e com isso não ficava à míngua, à mercê da própria sorte. Então, neste ponto, é de fato muito positiva a intenção do parlamentar. Por outro lado, se a perícia oficial, aquela lá do INSS, negar a concessão do auxílio, os valores serão posteriormente descontados de forma gradual do salário do empregado. Como diria meu pai, o governo não dá ponto sem nó, sempre tem uma pegadinha no final. Olha o risco aqui, olha o perigo aqui. Mas a minha proposta aqui é explicar a matéria. A demora nas perícias muitas vezes leva os segurados à justiça para antecipar o benefício. Na verdade, não é para antecipar o benefício, é para fazer valer o seu direito. E os valores precisam ser atualizados pela inflação. Quando o trabalhador se recupera e volta às suas atividades, há também um atraso até que o INSS consiga cessar o pagamento do benefício. Vamos mais. Além disso, a empresa passa a ser responsável por requerer o benefício ao INSS em até 15 dias e encaminhar o trabalhador à perícia oficial da Previdência. Ou seja, essa parte seria de responsabilidade do seu empregador, da empresa. Hoje é o próprio segurado que precisa fazer todo o processo de solicitação do benefício e agendamento da avaliação médica. A proposta diz que esse pedido direto ao órgão passará a ser feito em casos específicos a serem regulamentados. Então aqui nós precisaríamos ainda de uma regulamentação por parte da Previdência. Tudo aquilo que eu disse antes sobre a empresa fazer o pagamento e ser responsável pela contratação do médico, o parlamentar tenta explicar no tópico seguinte. Vejamos. Para o deputado, diz a matéria do jornal Estadão, não há conflito de interesse no fato de um médico da própria empresa ou conveniado ser o responsável por avaliar a necessidade de afastamento do trabalhador. Eu discordo aqui de Sua Excelência exatamente pelos motivos anteriormente já citados. Segundo ele, se o empregado não concordar com o resultado da perícia inicial, ele mantém o direito de recorrer à justiça, como muitas vezes é feito nos casos em que o INSS recusa o benefício. Essa parte aqui, pessoal, para vocês que gostam de conhecimento, não é que ele é bonzinho, não. Isso é um princípio constitucional. Chama-se princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu vou repetir para vocês, tudo bem? Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
também conhecido como princípio do acesso à justiça. O princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe. Se eu errar, é uma vírgula, confira lá depois. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vamos repetir. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tudo bem? Então, quando ele diz aqui que caso a pessoa não concorde, pode recorrer à justiça, ele está se curvando ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Princípio este, repito, incrustado, grudado na Constituição lá no seu artigo 5º, inciso 35. Vamos continuar. Há preocupação apenas em não inviabilizar a atividade de empresas menores, como microempreendedores individuais, MEIs, ou de pessoas físicas que assinam a carteira de empregados domésticos. Essa parte, de fato, tem que ser muito bem posta na legislação, a fim de que não cause prejuízo para esses empregadores, que são a grande maioria dos empreendedores no Brasil, notadamente nos últimos tempos, devido à crise política e econômica que assolam o nosso país. Nestes casos, a proposta prevê que um auxílio-doença continuará a ser pago diretamente pelo INSS. Então, no caso aqui dos microempreendedores individuais, os MEIs, as pessoas físicas que contratam trabalhadores, nessa situação, o auxílio-doença continuaria sendo pago pelo INSS. Creio que com essas ponderações, nós conseguimos aqui dirimir, responder aquela enxurrada de dúvidas que me foram enviadas nas minhas redes sociais, no blog, Facebook, Instagram e blog professorvalterdosantos.com. Se inscreva neste canal, que aqui a informação é nesse nível. Ative o sininho a fim de assegurar que você será notificada todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu joinha, o seu like e compartilhe esse vídeo em todo e qualquer lugar, a fim de que consigamos informar totalmente de graça o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.